a leitura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nós temos a mensagem de número 132 desta obra, que tem como título Vigilância. Iniciemos. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Quem disse foi Jesus, em Mateus 24, versículo 42. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade, indiscutível, que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se das intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante à lei de preservação, vigora em toda esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições do cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes, em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade do ser humano, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristão do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá, no momento oportuno, a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério da purificação e sublimação da vida. Ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Então, diante desta mensagem, que, ao meu ver, veio de mão cheia com o nosso tema da noite de hoje, que é o mal e o remédio, eu convido todos os meus amigos que estão aqui online agora, neste momento, para nós nos concentrarmos, cerrar os nossos olhos nesse momento, fazer uma respiração leve e profunda, mentalizar a figura meiga de Jesus em nossa tela mental, sentir no coração a doce presença de Jesus em nosso lar, que as emanações de Jesus possam, neste momento, amenizar as nossas mentes, acerenar os nossos corações, trazer para dentro do nosso lar a palavra amiga, a palavra gentil, a palavra fraterna do nosso irmão Alexandre na noite de hoje, que ele possa, Senhor, neste momento, ser um campo aberto de inspiração do teu amor para todos nós que aqui nos encontramos. Que esta noite seja uma noite reflexiva, que possa também ser abençoadas aos nossos corações, aos nossos propósitos, o que queremos para as nossas vidas, como lidaremos daqui em diante com o mal e qual o remédio para este mal, que nós possamos definitivamente mentalizar e refletir, acima de tudo e de todos, qual aprendizado o mal tem trazido em nossas vidas
E qual remédio será oportuno para as nossas aflições e para as nossas dúvidas? Que Jesus Cristo permaneça conosco dentro dos nossos lares, trazendo a paz, trazendo a harmonia e trazendo a alegria do convívio fraterno entre os encarnados e os desencarnados. E que neste momento seja aberto o nosso trabalho da noite de hoje de forma harmoniosa, trazendo para junto dos nossos corações a palavra amiga e consoladora. Que o Senhor nos abençoe, que assim seja. Então, neste momento, nós damos por iniciada a nossa palestra da noite de hoje, fazendo uma breve apresentação do nosso irmão Alexandre Moreira, trabalhador do Centro Espírita Almas Irmãs. Ele vem trazer para a gente uma passagem do Evangelho, e eu espero que todos vocês gostem, tá bom? Ele se esforçou muito, veio com muito carinho para falar com a gente. Então, seja bem-vindo, Alexandre. É com você a palavra, que Jesus te abençoe. Tá bom, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui hoje, tá? E já me deixo aí à disposição para o que precisar, enfim, estamos aí. Bem, hoje nós vamos conversar um pouco. Me escuta bem aí? Tá me escutando bem? Sim, tá tudo sob controle, imagem e voz combinadas. Então nós vamos falar hoje sobre o mal e o remédio, que está no capítulo 5, né, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para isso nós vamos começar falando um pouquinho sobre uma figura importante do Evangelho, que está na nossa Bíblia, lá do Antigo Testamento, na figura de Jó. E nós vamos tentar entender um pouco da história desse personagem e entender quais são as lições que eles vêm nos trazer, e daí tirar algumas lições para o assunto, né, da noite de hoje. Então, é interessante entender que Jó, ele é um livro mais antigo da Bíblia, né? Então, dizem aí que ele é antes de Abraão. Mas, na verdade, a história de Jó ela pode ser dividida em 12 partes, só de forma didática, porque não existe essa divisão, né, na Bíblia, né? Mas a gente pode dizer que, numa primeira parte, o Jó e a sua família estariam, assim, antes da aflição. E esse antes da aflição, ele era um homem temente a Deus, evitava fazer o mal, ele era um homem rico e próspero, um dos mais ricos lá do Oriente, né? E aí o relato evangélico, ele tinha várias cabeças de gado, de boi, né, de cabrito, né, essas coisas, camelo, essas coisas todas que ele tinha naquela época. Ele era um homem bom, né, um homem espiritual. E é interessante entender que naquela época, né, o relacionamento das pessoas com a divindade, né, com Deus, era uma relação onde o justo prosperava e o ímpio, aquele que era contra a moral, contra a religião, né, ele sofria, ele era um infiel, né? E essa era uma sabedoria que existia na época. Assim nós podemos dizer que na cena 2, né, na segunda parte, esse é um estudo feito pelo senhor Hildebrando Cerqueira, né, que ele apresenta essa divisão, uma divisão muito interessante, em que no diálogo na Bíblia, né, ele vai ter o diálogo entre o Satanás e Deus, entre esse espírito que seria a vocação do mal, né, que seria o grande julgador, e Deus, né? É uma simbologia. Mas o interessante é que ele vai dizer, nessa parte, que ele lá aparece e Jó, e vai argumentar que Jó era favorecido por Deus. Ele só era quem era, só era pessoa boa, porque ele tinha favores especiais de Deus. E aí é uma coisa interessante que nesse diálogo, né, Deus fala para ele, então tá bom, então vamos fazer o seguinte teste com esse meu servo fiel, né? Já que você quer testá-lo, eu deixo que você assim o faça, você pode tocar em tudo nele, só não pode tocar na vida dele. E assim ele volta, né, para a terra e começa a fazer, enfim, propor as suas coisas, né? Mas Jó, nesse início aqui no capítulo 1 ainda, ele é um homem que mostra a sua grande integridade para com Deus, para com o relacionamento que ele tinha com a espiritualidade. Então, no capítulo, nessa cena 3, nessa terceira parte, né, é onde esse espírito do mal, o grande julgador, ele volta, né, à terra e ele amaldiçoa tudo o que o Jó tinha. E aí uma série de infortúnios começa a aparecer na vida do Jó. O seu gado é roubado, os seus empregados, a maioria são mortos,
ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e relata, né, da Bíblia que um vento forte, um furacão, alguma coisa do gênero, levou a casa onde eles moravam e os 10 vieram a falecer do mesmo período, né? Então foi uma série de infortúnios muito grande, né? E foi tão grande, né, que aconteceu a cena da esposa dele que diz, né? Então já morre logo e nega esse Deus aí porque ele não está trazendo nada de bom. Mas Jó continua mantendo a sua integridade. Ele continua bendizendo a Deus, porque foi ele que deu os filhos, foi ele que tirou os filhos. E esse diálogo ele prossegue, né, dizendo, digamos assim, numa quarta fase, numa quarta parte, né, que os infortúnios eram tão grandes que chegaram 3 amigos deles. E os amigos dele, ao chegar e ao ver ele naquela situação, porque aí ele já estava com o corpo cheio de chagas, da cabeça até os pés. Eles não dizem qual era a doença, qual era o que ele estava sofrendo, mas era algo que lhe incomodava muito, em que ele tinha que coçar aquelas feridas com caco de telha, né, devido à coceira que era muito grande, né. E o sofrimento, então, era tão grande, tão enorme, que os amigos dele, ao chegarem, passaram 7 dias, né, e 7 noites calado com ele, sofrendo junto, né? E aí já estamos na cena 5, né, em que, passado esse momento em que os amigos, né, estão com ele ali orando, mas um não dizia nada para o outro, a paciência dele praticamente se esvai, né? E nessa quinta cena, vamos colocar assim, ele expressa um pouco da sua queixa. Ele começa a questionar por que aquilo está acontecendo com ele. E aí os amigos de Jó começam a dizer que se aquilo estava acontecendo é porque ele tinha feito alguma coisa de mal. Ele foi infiel em algum momento ou em alguma coisa. E ele dizia, não, eu não fui. Eu presto, inclusive, o meu agradecimento todas as noites, peço, inclusive, pelos meus filhos, mesmo que eles não saibam, e isso não faz sentido, né? E ele começa, então, a se tornar esse homem um pouco inquieto. Poderíamos até dizer que era sintomas de alguma coisa interior, de algo que realmente o machucava por dentro. Se fôssemos falar numa linguagem hoje mais atual, seria alguma coisa relacionada com depressão, né, com uma baixa estima, com alguma coisa desse gênero, porque é fácil entender a problemática que ele passava, de repente foi uma coisa muito forte, né? Mas na cena seguinte, os amigos sustentam que o sofrimento, então, é resultado desse pecado pessoal. E Jó se defende a sua inocência. E ele conta aqui que os 3 amigos dele, ele relata basicamente o Elifaz e o Bildade, né, que vão dizendo, não, isso aconteceu porque você fez isso. Isso aconteceu porque você fez aquilo. E ele vai dizer, não, eu não fiz, isso não procede, isso não é verdade. Que Deus é esse que castiga uma pessoa boa, né? Tem alguma coisa aí que não está certa, né? E nesse momento aí da discussão, aparece uma outra pessoa, né, que é chamada de Eliú. Ele entra nessa discussão. E é interessante que Eliú, ele é uma pessoa mais jovem, né? E ao observar toda aquela conversa, né, esses amigos dele passam boa parte do texto, praticamente ali dos 42 capítulos, né, do capítulo 4 ao 31, é somente acusações que esses amigos fazem para o Jó, né? É como se esses amigos acabassem fazendo o papel dessa entidade acusadora, né? Que aqui eles chamam de Satanás, do diabo, dos espíritos do mal, né? Dos espíritos trevosos, daqueles que querem o nosso mal, né? Eles acabam passando praticamente todo o capítulo do 4 ao 31 fazendo as acusações, né? E aí que chega a figura de Eliú, que era uma pessoa mais nova, e ele diz, olha, eu estou ouvindo tudo que vocês estão falando, mas não procede não. Eu achei que a sabedoria estava, né, na idade avançada, mas vocês não estão entendendo a mensagem que Deus veio trazer, né? Então você pode estar sofrendo por um pecado, por um erro, por alguma coisa que fez de errado? É claro que pode. Se você está fazendo isso, então você fica quieto. Mas o Eliú não julga, né? Ele apresenta uma sabedoria muito maior para o
o nosso amigo Jó, e diz, olha, presta atenção na grandeza de Deus. Deus é muito maior do que ficar punindo esse ou aquele, principalmente o justo, porque os planos de Deus, né, eles não podem ser frustrados, né? Essa é uma frase que vem ficar marcada um pouco mais para frente, mas a revolta é algo que não pode fazer parte de uma pessoa fiel, crente, aquele que acredita, aquele que sabe da importância de ter essa fé em Deus. Bem, nessa oitava parte, vamos dizer assim, que não é capítulo, é uma divisão didática só para entender a história, né? De tanta questionamento, né? Aí relata o texto bíblico lá no capítulo 38 e 39, que Deus responde a Jó por meio de palavras de luz e de repreensão. Um grande redemoinho, um grande vento, né? Ele representa essa figura de Deus na história, e Deus não vem se retratar a Jó. Ele faz perguntas a Jó para que colocasse Jó no lugar dele. Você sabe do universo? Você sabe como funcionam as leis de Deus? Você sabe como é que surgiu os mares? E faz uma série de perguntas para mostrar a Jó que existem muito mais coisas que ele não conhece. Como é que ele saberia dos destinos que ele, Deus, estava dando para ele, Jó, né? Para nós espíritas, entendemos que a representação dos amigos espirituais, dos espíritos que estavam presentes, alguém que veio trazer essa mensagem para ele, né? E aí, na próxima cena, nós vamos ver a confissão de Jó, é quando Jó começa a cair a ficha. Apesar dele manter a sua integridade, ele questionava muito esses amigos que o criticaram demais, né? E, de certa forma, ele começa a perguntar, Deus, me explica. Ele queria entender o que estava acontecendo. E aí, nessa cena 9, é onde ele faz a sua confissão de fé, né? Ele se curva perante a soberania de Deus. A presença daquele redemoinho falando com ele, dos amigos espirituais, por esse fenômeno espírita, né? Ele se submete, ele se cala. Mas ainda é uma submissão em que algo ainda estava forte no seu coração. O poder apresentado faz com que ele realmente fique quieto, mas ainda a sua consciência precisava entender o porquê. Mas essa submissão a Deus, esse entendimento dessa lei, essa resignação, ela só pode acontecer, ela tem que acontecer primeiro para que a paz possa reinar. Aí nós vamos entender uma próxima fase, né, já no capítulo 40 do livro de Jó, que o Senhor fala pela segunda vez a Jó, e vai questionando para ele sobre o desejo que ele tinha de achar o culpado, né? Será que você quer botar a culpa em Deus para resolver o seu problema? Você quer botar a culpa no outro? Né? E esse é um caminho que não resolve nada, ou seja, esse Deus, ele não é um Deus reativo, né? E essa revolta, ela precisa passar para que a paz pudesse chegar, né? E aí ele faz a sua segunda confissão, né? Ou seja, realmente ele vai dizer já no capítulo 42, nessa cena que podemos colocar como cena 11, né? Em que ele vai dizer essa frase no capítulo 42, né? No versículo 2, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ele começa a entender que algo maior estava envolvido entre ele e a presença dessa figura que ele chamava de Deus. Que os planos de Deus que para a vida dele eram algo muito maior, que o sofrimento por que ele passava tinha uma explicação, mesmo que ele não pudesse entender naquele momento. Então ele faz essa afirmação, né, que passa para a história, né? Então ele reconhece essa grandeza de Deus e não mais como o calar-se por calar, mas ele reconhece essa grandeza de Deus e aceita assim a sua vontade, né? E não há mais aquele princípio de revolta em Jó, né? E aí nós praticamente chegamos na última cena, em que ele agora, mantida a sua integridade, não aceitando a culpa que colocavam nele, porque era uma pessoa íntegra, né? Apesar de questionar o porquê as coisas estavam acontecendo, ele passa a entender que há muitas coisas que ele não compreende, essa é a mensagem divina, e que ele deveria aceitar as coisas que ali aconteciam. Ele, portanto, passa a aceitar isso, né? E aonde ele retoma a sua saúde, né?
é afastado esses espíritos ruins, e Deus restitui a ele, os espíritos, né, os amigos espirituais restituem a ele tudo que ele havia perdido, justamente pelas mãos daqueles que o perturbaram, que o prejudicaram, que o fizeram com que ele aumentasse a sua dor interna, que foram aqueles 3 amigos, né, os amigos de Jó, né. Essa expressão é uma expressão também conhecida, né, para dizer são aquelas pessoas que te acusam, né, para aquelas pessoas que, na verdade, te dizem que vão ajudar, mas acabam te dificultando, prejudicando um pouco mais. E ele vem a ter outros 10 filhos e a restituir ainda mais a fortuna e se tornou o homem mais rico do Oriente e viveu aí durante muitos e muitos anos, né? Bem, essa história é uma história muito interessante que ela passa, né, para a posteridade como um símbolo, né, em todo o Evangelho. E aí existe um outro, né, estudo que vai tentar fazer uma análise, né, do que está contido, né, nesse capítulo de Jó, nesse livro apostólico, né? Aí pegamos aqui o de Lamartine Porcella, que ele vai fazer um estudo para a gente e vai trazer-nos algumas ideias, né? O Velho Testamento, a gente pode dizer que é o Novo Testamento escondido, ou seja, as informações do Novo Testamento de Jesus, ali já se encontravam as sementes. Assim como o Novo Testamento é o Velho revelado. Ele vem trazer essas coisas lá de trás para mostrar para a gente o que estava escondido nas letras, né? Então a história de Jó é o nosso exemplo para aprendermos com a dor, aprendermos com a dificuldade. A figura de Jó, ela passa a ser uma figura repetida várias vezes ao longo dos evangelhos, ao longo da vida cristã, ao longo dos séculos, né? Então, mas é interessante entender que naquela época o relacionamento dos homens com a divindade era de um culpado para um juiz. Então, sempre que um homem se referia a Deus, era como se se referisse a um juiz, para alguém que estava lhe cobrando alguma coisa, né? E a ideia era que aquele que obedecia a Deus, ele tinha uma vida boa. E aquele que desobedecia, que não cumpria suas leis, que era o ímpio, né, que não seguia os seus ensinamentos, ele tinha uma vida ruim, né? E assim, Deus permitia que todos sofressem. E essa é a mensagem de Jó. Seja ele bom ou seja ruim, o sofrimento ele pode estar na vida de todos. Então não é só porque você é uma pessoa boa que está livre dos sofrimentos. Então veja como é que as informações são interessantes, né? Analisadas de outros prismas, né? Então as pessoas boas também passam por dificuldades, por problemas, o que não significa que tenham errado em alguma coisa, que estejam pagando uma dívida, né? Porque até hoje esse conceito de pagar uma dívida é algo que está presente, né? Quando a gente vê alguém passando por um problema, tá vendo? Isso com certeza está pagando alguma coisa que ele fez, né? E aí ele vem, o autor aqui, né, vem dizer o seguinte, que muitas vezes essas heresias, essas acusações, né, vêm através de bocas sinceras, bocas piedosas, de cristãos, mas é uma visão simplista. Não só os ruins vão sofrer, todos nós passamos por agruras, por dificuldades. A grande diferença está em como passamos por ela, né? Então, os 2 capítulos iniciais é exatamente esse diálogo aí entre Deus e o Satanás, entre os espíritos do bem e os espíritos do mal, entre aqueles que salvam e aqueles que julgam, sobre a figura de Jó, que é a representação daquele que vive a mensagem evangélica, daquele que é íntegro, né? E aí passa por todos aqueles problemas da doença, da perda, né, de todo mundo. Do capítulo ali 3 ou 4 até o 37, são os amigos dele que o acusam, né, que nós já falamos aqui. Então, essa acusação, ela praticamente ocorre o tempo todo, e esses amigos fazem o papel dos espíritos acusadores, né, no Evangelho retratado na figura de Satanás. Para nós são os espíritos inferiores, são aqueles que estão nos acusando, são os obsessores que estão ao nosso redor, fazendo com que sejamos cobrados, né, nesse ou naquele ponto. Então eles não têm, de certa forma, esses 3 amigos de Jó, compaixão para o Jó, porque ficam cobrando e ficam dizendo que ele é um homem retido em pecados, né? Mas isso deixa o Jó indignado, porque ele sabia que era um homem íntegro, né? Ele falava, não, tem alguma coisa errada. E isso gera uma série de dúvidas.
Até que já do capítulo 38 para o 41, vai ter, do 42, né, vai ter toda a restituição de tudo que ele perdeu, de tudo que ele viveu, né? Então, assim, a história de Jó era uma história atemporal. Ela pode ser lida e entendida ao longo dos séculos, né? Então, ela passa pelo Antigo, ela passa pelo Novo Testamento, ela passa pelo crescimento da humanidade, ela chega até o Consolador prometido de hoje, né, como uma mensagem de força, de fé, de integridade. Então, ele continua dizendo aqui, esse autor, que o sofrimento ele não escolhe pessoas, não escolhe cor, não escolhe dinheiro, né? E o que ensina na vida é a dor, é o sofrimento. Porque a vitória, a conquista, a gente celebra, a gente não aprende. A gente só aprende mesmo é no sofrimento, é na derrota, é na dificuldade. O que não significa que seremos aqueles, eu quero uma derrota, eu quero um sofrimento. Não é isso que ele está falando. Mas é nesses momentos em que os ensinamentos calam fundo, né? Marcam a nossa existência, né? Onde realmente nós somos levados às lutas e provações, são aquelas que realmente transformam e nos levam a sermos pessoas melhores, né? E no passado, portanto, como nós dissemos, o homem estava longe de Deus. Deus era o juiz e as pessoas eram aqueles que eram julgados, né? E hoje o mundo ele se transforma. Praticamente houve uma inversão de valores, né? Onde Deus desceu de juiz, foi para o banco dos réus, e o homem, que era aquele que estava sempre acuado, passou a ser o julgador. E se pergunta, né? Por que Deus fez isso comigo? Por que logo eu? Por que assim acontece? Que Deus é esse? Que Deus injusto? Né? E o livro vem trazer para nós, então, que é necessário manter essa integridade. E a história vem mostrar de Jó exatamente essa questão, essa perseverança. Porque mesmo com as doenças, as perdas dos filhos, quantos de nós ficaríamos, né, realmente muito sentidos, o que seria muito natural, e muitos de nós talvez perdêssemos a nossa fé se algum dos nossos entes queridos fossem levados, né, para o plano espiritual de repente. Né? E Jó mantém, ele fala essa frase, né, que também passou à posteridade, né? Quem deu os meus filhos foi Deus e quem levou foi ele, né? Então, mantendo a sua integridade para dizer que se foi ele que deu, foi ele que tirou, existe algo por trás aí que nós não sabemos. E não foi necessariamente um pecado de todos eles. Existe alguma coisa por trás que nós ainda não sabemos. E aí ele fala aqui, na sequência, dos amigos de Jó, né? Esse indivíduo que responde ao meio, né? Ou seja, a teologia vigente era que aquele que faz a coisa certa, ele vai ter boas coisas, né? E aquele que faz coisas ruins, ele vai ter problemas, né? Era uma teologia, mas essa é uma teologia que diz que se alguém sofre é porque ele merece, né? E o que o texto de Jó vem trazer para a gente, que não é assim, né? Nem sempre o sofrimento ele é para que a pessoa sofra no sentido da dor pura e simples, mas é que ela possa extrair dali algum conhecimento, alguma interação, algo que ela não está vendo, né? Que ela não está vendo. Portanto, a ideia de Deus, da espiritualidade, segundo Jó, estamos analisando o livro de Jó aqui, é que esse Deus não é o Deus que julga, né? Ele é o Deus que vem salvar, né? Por uma presença com a espiritualidade, com esse entender do realmente da vida que existe, da vida espiritual, de entender que a vida não é essa vida que está aqui, a vida material, que existe um algo mais, que a vida ela continua. Quando nós entendemos isso, o sofrimento ele ganha uma outra conotação. A nossa fé nessa espiritualidade em Deus, ela aumenta. E aí ele vai dizendo aqui ainda que nessa disputa, né, com os amigos de Jó, vem uma questão interessantíssima, né? Ele não sabe por que está sofrendo, né? E quem já passou, né, por um sofrimento sabe, né, como é difícil, né? E nem sempre é possível que Deus revele para a gente, que os espíritos revelem para a gente, que os amigos espirituais e protetores nos revelem exatamente o porquê do sofrimento. Porque o não saber, muitas vezes, faz parte do processo, né? E o que está sendo avaliado não é o sofrimento em si, é como estamos passando por ele. E aí, o Jó ficou num dilema, porque, olha só, se os amigos que acusavam
e ele aceitasse a acusação, ou seja, se ele rejeitasse a Deus, isso abalaria a sua fé, esse Deus amoroso que ele acreditava. No entanto, se ele aceitasse o sofrimento por e simples como merecido, também seria um problema, porque ele era uma pessoa íntegra e justa. Então o dilema dele era um dilema seríssimo, né? Ou eu vou rejeitar a Deus, mas ele não tinha como, porque ele é um Deus amoroso, ou ele aceitava o sofrimento como merecido, eu mereço sofrer mesmo, mas ele falava, não, mas eu sou uma pessoa íntegra, como é que isso pode acontecer comigo? E ele busca uma explicação, né? Por quê? Né? Por que está acontecendo? E aí, essa dor maior não era o que ele perdeu, não era o gado, não era a questão familiar. A dor maior aqui é a dor interna, é o não entender o porquê. E aí, muitas vezes, essas dores internas têm levado muita gente a passar por dificuldades atrozes, né? Que a gente precisa refletir um pouco mais sobre essa complexidade da vida, né? E Jó, de certa forma, ele vacila um pouco. Ele fala, se pequei, me mostra, né? Porque eu estou a ponto de ser destruído, eu já não aguento mais, né? Já estava coçando as feridas, né, com um caco de telha, porque ele não aguentava mais, né, tanta coisa que tinha, né? E isso tem levado muitas pessoas, devido ao sofrimento, devido à dor, devido às perdas, né, a que tirem a própria vida. E isso não foi o que Jó ensinou. Jó jamais insinuou que ele queria perder a sua vida. Ele busca, na verdade, entender o porquê do sofrimento, o porquê ele está passando, né? Então, e ele não fica revoltado com Deus, com a espiritualidade, né? Ele não mostra ira, ele mostra uma dificuldade de entender por que ele estava passando por aquilo, né? O que faz com que ele, de certa forma, questione, né, aos amigos e à espiritualidade, a Deus, do porquê. Mas isso não era uma blasfêmia, isso não era uma revolta, né? E aí ele vem dizendo aqui que a vitória de Jó estava exatamente aonde? Ele nunca ter amaldiçoado a Deus, a espiritualidade. Ele perdeu tudo, tudo. Né? A mulher dele, inclusive, a esposa dele, vem dizer, né? Por que você não amaldiçoa esse Deus e morre logo de uma vez, né? E ele mantém, né, a sua fé, dizendo que se aquilo estava acontecendo, um motivo haveria de ter. Então a vitória de Jó ele começa na firmeza de propósito, na têmpera de manter a fé nessa espiritualidade, de passar pelas dificuldades, apesar de todos os problemas que ele viveu. Então ele não rompe com Deus, ele não quebra esse laço com a espiritualidade. Então ele continua crendo, ele continua sendo fiel, e ele vai sempre defender que Deus é bom. E se estava acontecendo algo de ruim, alguma explicação havia. Era necessário, portanto, era lutar, né, contra esses maus pensamentos. E não é que ele fosse masoquista, né, porque ele afirma a sua fé em meio a toda aquela dor. Ele tem fé, ele não nega a Deus. Ele, na verdade, buscava essas palavras que poderiam consolá-lo, né? Então, o choro, né, é outra frase interessante, né, que pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. É necessário passar pela dificuldade, é necessário passar por aquele momento para que possamos entender o que tem lá no final, né? E ele pede o mediador, né? Ele pede alguém que possa ser esse árbitro para aquele juiz, que era Deus, e ele, que era alguém que estava passando por uma dificuldade e ele não sabe a quem recorrer, porque ele não entende o que Deus está fazendo com ele, né? E ele reduz somente o seu pedido a uma coisa, né? Me explica o porquê, me explica, Deus, o que está acontecendo. E aí é o momento em que Deus aparece, em que os espíritos se manifestam, em que a manifestação física acontece e traz uma informação. E veja que o Antigo Testamento ele é rico em fenômenos espíritas, né? Em fenômenos de materialização, né? Era rico em vários, lendo lá nós vamos perceber em várias passagens disso, né? Então, Deus aparece, mas não discute com ele, não aceita a acusação, né? Ele vai fazer com que Jó se reflita, fazendo aqueles questionamentos. Você entende do que está acontecendo? Você sabe por que foi criado o universo? Você entende como surgiu o planeta? Da onde vêm as águas, né? De onde vêm os mundos? E isso mostra a pequenez de Jó, e Jó se curva diante esse Deus, né, todo-poderoso, né? Até que vem o momento da restituição, em que
esse mesmo Deus que aparece para ele, esses mesmos espíritos, aparecem para os 3 amigos de Jó e chamam a atenção deles e falam que eles erraram profundamente ao tentarem fazer com que Jó negasse a Deus, e eles vão à procura de Jó. O Jó perdoa todos eles e eles doam boa parte da sua riqueza de novo para Jó, e Jó se torna o homem mais rico do Oriente, vem a ter 10 filhos novamente, como ele tinha, né, anteriormente, e essa experiência que ele vai ter com Deus é o que transforma, né? E ele nunca perdeu a sua fé, porque ele acreditava que Deus era bom, né? E o tempo de Deus é um tempo que temos que ter o nosso entendimento. Temos que saber que não é de acordo com a nossa vontade, é de acordo com a vontade dele. E assim, meus amigos, nós estamos chegando já no pedido da noite de hoje, que tem a ver com o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que fala da justiça das aflições. Mas a mensagem de Jó, ela é interessante, que no Novo Testamento, nas mensagens que Jesus veio nos trazer através dos evangelistas, vários deles vêm trazendo Jó como uma figura de fé, algo que deve ser levado como uma representação de força, de acreditar nesse Deus bom. E aí os amigos, os evangelistas, vêm falar para a gente da casa sobre a rocha, né? Então, aquele que segue a orientação de construir a casa sobre a rocha, quando vem a tempestade, nada acontece. Aquele que não segue e monta a sua casa sobre a areia, quando vem a tempestade, leva-se toda a casa, né? Ele perde tudo. Mas é interessante entender nessa passagem que Deus não protege aquele que o segue. A mensagem evangélica da casa sobre a rocha é que, seja você seguidor ou não da mensagem de Deus, evangélica, de Jesus, dos amigos espirituais, acreditando ou não, a dor, a dificuldade, o problema, ele vai acontecer. Porque a tempestade, ela chega tanto para aquele que constrói a casa na areia, quanto para aquele que constrói a casa na rocha. A diferença é que aquele que constrói na rocha é aquele que acredita em Deus, na mensagem evangélica, que pratica os seus ensinamentos. Então, esse consegue passar pela dificuldade de forma mais calma, mais serena, né? Onde o choro será uma coisa natural, mas não será um choro de revolta, de ira, de blasfêmia contra Deus e contra a espiritualidade. O que mostra que quem assim age não está entendendo os ensinamentos que a espiritualidade veio trazer. Então, isso é algo interessantíssimo que tem que começar a ficar em nossa mente. E aí nós chegamos no Consolador Prometido, no dia de hoje, no capítulo 5, em que Kardec bota para a gente a questão da justiça das aflições. E essa questão é interessantíssima, porque nós só entenderemos essa justiça de Deus das aflições, a justiça de Deus nas aflições de Jó, que Deus permitiu que ele perdesse tudo, a justiça de Deus em que aquele que constrói a casa na areia ou a casa na rocha passarão pela tribulação, mas essa justiça, ela pode ser entendida quando temos a certeza da vida futura. E aí é um conceito sensacional que os amigos espirituais já deixam no Antigo Testamento, em que o Novo Testamento bota isso de maneira bem mais clara, em que e que a doutrina espírita hoje vem deixar de forma irrefutável que a vida continua e que essa fé no futuro faz com que a gente passe pela dificuldade hoje, acreditando que amanhã estaremos numa situação bem diferente. Acreditando que a vida não é só essa. A verdadeira vida é aquela do plano espiritual, é aquela do outro lado, que essa vida aqui era uma vida temporária. Não estamos dizendo com isso, né, que nós seremos masoquistas, né? Seremos eternamente alegres por todo o mal e sofrimento e dificuldade que passamos. Não é isso que a mensagem nos fala. Mas se a dor, a dificuldade, o problema, ela chega à nossa casa, ela chega à nossa porta, a nossa postura não deve ser aquela de ira, de blasfêmia, porque isso significa o não entendimento da mensagem. Ela tem que ser aquela da fé no futuro, o entendimento que a vida continua, que isso é algo momentâneo em que nós passaremos por essa dor, mas sairemos dela. Porque a noite pode ser longa, mas no dia seguinte
estaremos lá com o brilho do sol, né? Com o brilho de Deus. E aí ele prossegue no capítulo 5 ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, falando das causas atuais e das causas anteriores das aflições. E é um conceito interessantíssimo, né? Ele vem fazer essa discussão para dizer, olha, existem problemas, dificuldades, dores que nós passamos na nossa vida atual, que são coisas de agora, desse momento. São coisas que estão relacionadas com a nossa própria culpa, imprevidência, o nosso orgulho, a nossa ambição. Então, quando nós somos imprevidentes com a nossa saúde, teremos um problema aqui ou acolá, que não necessariamente é um problema kármico, de outras vidas, é algo que tinha que acontecer. Então, se nós fumamos, né, nós provavelmente teremos problemas sérios relacionados ao nosso órgão respiratório, seja qual for o problema. Ah, mas eu conheço pessoa que fumou a vida inteira e não teve nada. Ok, né? Não teve nessa vida, mas a marca fica naquilo que chamamos de perispírito. E a doença poderá aparecer, e muitas vezes acontece. Se alguém encarnado faz uso do álcool, ela poderá ter problema em outros órgãos, né? E não necessariamente significa que isso seja um problema kármico de vidas passadas. É algo de agora, da vida presente, né? Se alguém tem outros desregramentos, né? Se a gente come aquela gordura, né, de altíssimo nível da nossa carne, né, uma picanhazinha de alto nível, né, que eu adoro, inclusive se os senhores fizerem churrasco, pode me chamar que eu vou, mas temos que tomar cuidado, porque essa gordura vai acabar entupir as nossas veias, vamos ter um problema de coração, que não necessariamente era um problema de existências passadas, problema kármico, era algo de agora, né? Não estou dizendo que não temos que comer nada disso, só estou dizendo que temos que ter a moderação, temos que acompanhar a nossa saúde, porque existem problemas atuais das nossas aflições, que são coisas que fazemos agora, são coisas que, às vezes, do nosso orgulho, da nossa ambição, que queremos tanta uma coisa, queremos tanta aquela coisa, e movemos mundos e fundos, gastamos a nossa energia para conseguir aquela coisa que não era para conseguir, que não era nosso, que não fazia parte da nossa história, e aí quando conseguimos, a gente pergunta, tá, e daí? Então a gente precisa ter esse controle, ter essa atenção, que as causas atuais, muitas vezes, são a nossa imprevidência em relação a esses problemas. Tirado os problemas atuais, tirado aquilo que nós fazemos hoje, existem as causas anteriores. Então o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem trazer isso para a gente. Existem coisas que estão relacionadas ao nosso passado, porque todo efeito tem uma causa. A felicidade plena, né, ela só será quando nos tornarmos espíritos puros. Por isso que estamos no mundo de provas e expiações, no mundo onde é necessário passarmos por dificuldades e problemas, não por passar, mas porque elas estarão nos educando, assim como educou Jó. Assim como Jó veio trazer para a gente a necessidade de termos essa têmpera, de termos essa firmeza, de demonstrarmos que nós realmente acreditamos nessa vida futura, nessa mensagem que os Espíritos vêm nos trazer. E não caiamos nessa revolta, nessa ira, né, nesse desacreditar de Deus, né? E lembremos de novo que Jó perdeu tudo, né? Perdeu 10 filhos, perdeu toda a sua riqueza que possuía, teve seu corpo completamente com várias chagas, né? E ainda passando por um processo de acusação forte de todos aqueles que o rodeavam, né? E mesmo assim ele manteve a sua fé em Deus, porque ele sabia que Deus é bom, né? E vejam que essas causas anteriores, elas têm várias origens, né? São vários problemas, porque tudo aquilo que fizemos, se não tivermos o acerto nessa vida, aquilo fica guardado na nossa economia espiritual. Aquilo está lá guardadinho para que possa ser trabalhado no futuro. E aqui não estamos dizendo que a lei de Talião, eu cometi um erro, cortei a mão de alguém, vou ter que perder a minha mão. Não é isso que a doutrina fala. Não é porque matei alguém com um tiro que eu vou ter que morrer com um tiro. Não é isso que a doutrina vem dizer para a gente. Mas ela vem dizer o seguinte, que essas coisas ruins, isso pesam na nossa economia. Isso lá no plano espiritual, quando nós nos deparamos com nós mesmos, né, a gente vê quanta bobagem a gente fez. Oh, quanta bobagem eu fiz, quantas pessoas eu magoei, quantas coisas ruins eu fiz com isso ou com aquilo. E a gente sente a necessidade de ressarcir, de recuperar, de voltar e refazer,
de passar uma borracha naquilo. E essa borracha não é uma borracha do apaguei, é uma borracha do vou lá e escrevo por cima. É uma nova experiência. Eu faço de novo. Eu vou ter de novo uma experiência daquilo para fazer agora da maneira correta, né? E por isso que o esquecimento do passado é um dos itens que consta do Evangelho no capítulo 5. Porque vejam bem, se a gente tivesse feito alguma coisa de muito errado e reencontrássemos com essas pessoas, provavelmente a gente se sentiria um pouco humilhado, envergonhado, né? E se tivéssemos feito também alguma coisa de bom, a gente talvez estivesse com orgulho lá em cima, né? Demais, né? Então, o esquecimento do passado é um benefício trazido pela espiritualidade, que vem nos ajudar, porque o mais importante não é o que fizemos lá atrás. O mais importante é o que estamos fazendo agora. Porque Kardec, lá na abertura do Livro dos Espíritos, coloca uma frase que é sensacional, que é o quê? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para vencer as suas más tendências. Então, veja só, pelo esforço que faz para vencer suas más tendências. A má tendência é inata, todos nós trazemos. Todos nós temos, muito ou pouco, mas temos más tendências. Até porque somos espíritos imperfeitos. Até porque estamos num mundo de provas e expiações. Nós temos coisas a melhorar, temos coisas a trabalhar. Mas o que Kardec vem dizer é que não interessa qual é o nosso problema. Ele não está preocupado com isso. Não interessa se você matou 1 ou matou 10. Se roubou 1 ou se roubou 10. Se fez um erro ou se fez 10. Se traiu a esposa ou o marido uma vez ou 10 vezes. Essa não é a questão. A questão é qual é o esforço que estamos fazendo para vencer essas más tendências, para vencer as dificuldades, para vencer os problemas. Então, essas causas anteriores, elas aparecerão na nossa vida à medida que nós tenhamos força para vencer, à medida que aquilo ainda seja um peso na nossa economia espiritual. Porque o bem que fazemos, ele cobre a multidão de pecados. Então, não necessariamente alguém que fez um aborto terá que passar por um processo de aborto, sofrerá um aborto, ou será um espírito abortado. Mas, ao trabalhar com as crianças, a ajudar os orfanatos, estar envolvido na ajuda ao próximo, isso cobre a multidão de pecados. Eu praticamente posso ter resolvido os meus problemas nesse item, porque não é lei de talião, errou, tem que pagar. Mas o passar por essas dificuldades, o estar trabalhando no bem, é a maneira em que o espírito se encontra para vencer aquele problema, para vencer aquela dificuldade, para reescrever a sua história espiritual, para que aquilo não pese na sua economia espiritual. Então, assim, ele vai falar para a gente dos motivos da resignação, porque bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. E aí o Evangelho vem trazer para a gente a necessidade da resignação e da obediência. Isso é sensacional, porque essas duas palavras são palavras tão profundas que os amigos espirituais saberiam da nossa dificuldade de entender o que é resignação e o que é obediência, que no capítulo 9 ele vem dizer para a gente que a resignação é o consentimento do coração e que a obediência é o consentimento da razão. Ou seja, o problema, a dor, a dificuldade só vai fazer sentido para mim quando estiver no meu coração, quando eu aceitar aquilo, quando eu entender que se alguma coisa está acontecendo, é porque há uma necessidade de passar por aquela dor. Mas que Deus é justo e que Deus é bom. Que aquela dor não veio simplesmente para sofrer. Eu aceito aquilo não como uma resignação passiva, mas como uma resignação ativa de alguém que trabalha, que crê, que mantém a fé, que mantém a sua atitude. E eu sou obediente porque eu entendo que a vida continua, que eu sou um espírito eterno, que a fé no futuro fará com que eu entenda que isso é passageiro, que apesar de toda dor e dificuldade e problema atual, isso chegará a um fim, e que eu preciso mostrar a minha força, a minha fé em Deus nesse momento. Resignação e obediência são ensinamentos que são repetidos a todo tempo no Evangelho, né? Então, quando temos esse conhecimento, nós não blasfemamos, nós não nos iramos, nós não nos revoltamos contra Deus. Significa que estamos aprendendo com a dor, com o sofrimento. Mas quando não nos somos resignados, quando não somos obedientes, quando nós nos queixamos de Deus, reclamamos dele, nos iramos contra ele, mostramos que ainda não estamos aprendendo.
E o aluno que não passa na prova, ele tem que fazer a prova de recuperação. E geralmente a prova de recuperação ela é mais difícil do que a prova principal, a primeira, aquela que nós fizemos, né? Então é necessário entendermos isso. E isso tem levado muita gente ao suicídio e à loucura, que está lá no capítulo 5, no último item, né? Em que ele vem trazer para a gente que o não entendimento dessa confiança no futuro, da resignação, dessa obediência, faz com que as pessoas percam a sua serenidade. Isso associado às ideias materialistas que vigoram no nosso mundo, das mais diversas formas, sejam em partidos, em grêmios, em escolas, em universidades, em agremiações religiosas, tomam conta do homem. Isso aumenta a quantidade de pessoas que se encaminham para a loucura e se encaminham para o suicídio. E nós sabemos que isso é um mal muito grande, porque o sofrimento para esses espíritos é algo realmente que demorará muito tempo para poder sair dessa condição. E ele prossegue na instrução dos espíritos, falando para a gente do bem e do mal sofrer. Aí é sensacional, porque os espíritos vêm dizer para a gente o seguinte: não adianta sofrer. Não é isso que estamos falando. O que os espíritos estão nos alertando é a necessidade do bem sofrer, é a necessidade de aprender com o sofrimento, a necessidade de entender a mensagem divina das bem-aventuranças, porque é bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhes pertence. Aquele que bem sofre, que passa pelo sofrimento, pela aflição, sem que se blasfeme contra essa autoridade espiritual, ele está entendendo a mensagem, ele está aprendendo, ele está crescendo espiritualmente. É esse que vai herdar esse reino dos céus. E aí chegamos, meus amigos, no item pedido, que é o mal e o remédio. O mal é isso, é esse pranto, é esse ranger de dentes, são as dificuldades, são os problemas, né? E Jó é colocado nesse item como um exemplo a ser seguido. E por isso começamos aqui com a história de Jó, porque no capítulo 5 ele faz a referência exatamente lá à figura de Jó como um exemplo a sermos seguidos, né? E ele fala então que nós, portanto, que passamos pela dor, pela dificuldade, por esse mal, que o grande remédio que é? O grande remédio que está lá no capítulo 5 do Evangelho é a fé, né? É esse apelo aos céus. Então, a fé, meus amigos, é a confiança nas nossas próprias forças. A fé que move as montanhas. Que montanhas são essas? São as montanhas da dificuldade, das resistências, das má vontades, das rotinas, dos interesses materiais, do egoísmo, dos fanatismos, das paixões orgulhosas. É isso que a fé move. A montanha que a fé move, exatamente são essas dificuldades. Portanto, a fé é a certeza de atingir esse fim. A fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma, assim como Jó veio trazer para todos nós. É a paciência que sabe esperar, é o apoio na inteligência e na compreensão das coisas, é a resignação e a obediência. É a certeza de chegar ao objetivo visado, pretendido, né? Não podemos confundir essa fé, que é uma fé com humildade, na presunção, ser maior que Deus, ser melhor que Deus, ser o acusador de Deus. Então, o poder da fé, ela é demonstrada exatamente nessa manipulação, nessa ação magnética que faz com que todos nós, espíritos encarnados, possamos ajudar nas curas. As curas na casa espírita, as curas nas ruas, nas escolas, na nossa casa. Cada vez mais podemos trabalhar, porque essa fé é inabalável, segundo Kardec, e aí ele vem trazer para nós essa mensagem, que também é muito conhecida, só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Portanto, ele não fala de fé cega, ele vem falar da fé raciocinada, é aquela que acompanha a razão, que compreende, né? Portanto, a fé, meus amigos, ela caminha lado a lado da esperança e da caridade. A fé que ele bota aqui no Evangelho é mãe da esperança e da caridade. É uma trindade inseparável: fé, esperança e caridade. Portanto, não é a fé pura, não é a fé simples, não é a fé pela fé, não é só ficar sentado esperando. Pelo contrário, é aquela fé que entende, ativa e que vai à caridade, vai fazer o bem. Porque Kardec nos alerta, fora da caridade não há salvação, né?
E para ser proveitosa, portanto, essa fé, ela precisa ser ativa. Dessa maneira, meus amigos, nós praticamente terminamos o nosso estudo da noite de hoje, trazendo que o mal, a dificuldade, o problema, a dor, ele existe no mundo. Ele sempre existiu. Mas que fique para nós o remédio da fé, do poder dessa fé ativa, dessa fé que crê, né, que pratica, essa fé que, como Jó veio trazer para nós, vence todas as dificuldades. E o mais importante não é o problema do passado, o mais importante não é a dor que enfrentamos agora, o mais importante é o modo em que estamos enfrentando as dificuldades. É aí que está a questão, é aí que está a atenção que temos que dar. E nas dificuldades atuais do nosso mundo, nessa época de Covid, em que estamos em nossas casas, muitas dificuldades, muitas dores, muitos amigos queridos que se foram para o plano espiritual, precisamos manter essa fé na espiritualidade, essa fé na vida futura, entender que nada acontece por acaso e sermos como Jó, aquele que sabe que Deus é bom, e fazermos a caridade da melhor maneira possível, nem que seja em casa, com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso filho, com o nosso vizinho, aqueles que estão trabalhando, que possam assim fazer no trabalho, para que possamos ser essa vivência desse cristão que Jó veio nos trazer, essa mensagem atemporal. Apesar de estar no Antigo Testamento, ela é relembrada até os dias de hoje como essa mensagem de fé. Deixamos aqui, portanto, meus amigos, essa mensagem para todos e desejo a todos uma boa noite e que Deus continue nos abençoando. Nós que agradecemos, Alexandre, pela contribuição maravilhosa, muito rica, fazendo ali um paralelo com o Velho e o Novo Testamento e o nosso Evangelho, né? Então, assim, muito grata pela tua participação e agradecemos também a todos aqui presentes. Então, a nossa prece final vai ser a prece de gratidão, especialmente para você, Alexandre, que se dedicou ao nosso estudo da noite de hoje. A prece de gratidão é proferida por Divaldo. Então, eu peço que todos vocês agora relaxem, para que possamos mentalizar Jesus e possamos nos concentrar nas palavras. Muito obrigada a todos. Senhor Jesus, muito obrigada pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu querido, pelas tuas dádivas. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver a alegria contida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do meio, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz do antigo como canção. Os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na vazia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavanca
sinais de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deusas, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estampam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nesses traços como estrelas sublimes fundindo dos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme, a caminhar, pés da renúncia, que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação, por crimes praticados noutra encarnação, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar em transportes sublimes, com seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível, quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio da pérola, o muro, a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho, pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, o teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo leito de repouso, suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Amém, amém. Meus irmãos, chegamos ao final da nossa atividade da noite de hoje. Eu espero profundamente que a mensagem da noite de hoje, pelo nosso irmão Alexandre, tenha tocado os corações de vocês de forma positiva, para que não sejamos ingratos, para que sejamos sempre benevolentes para com o próximo e principalmente nos amar, para que possamos conseguir olhar para nós de forma positiva e continuar a nossa marcha evolutiva. Eu agradeço a presença de todos vocês e que esta prece possa ter melhores companhias nos lares de vocês e que vocês possam ter uma noite tranquila e um dia feliz amanhã. Muito obrigada a todos aqui presentes. Lembrando que o Centro Espírita Emmanuel continua com suas atividades online, ainda não liberadas pelo governo. Na próxima semana daremos novas informações sobre isso. Estamos acompanhando todas as liberações para as atividades coletivas. Sabemos que, a partir do dia 1º, possivelmente os templos religiosos poderão fazer suas atividades com 1 hora de duração, com 5 horas de intervalo. Porém, vamos avaliar ainda com a presidência da casa, para vermos a melhor forma de junto estarmos, tá? Enquanto isso, amanhã, estudo do Livro dos Espíritos, às 8h30 da manhã, à noite, o tratamento espiritual, no sábado, o Evangelho em favor da sopa, que é uma atividade presencial, porém suspensa, mas no plano espiritual, contamos ainda com a colaboração de todos os nossos irmãos trabalhadores e que nossa casa permanece em atividade constante, né? E no domingo nós temos o estudo do EAD às 16 horas, o estudo do ESME às 17, e depois nós temos a nossa atividade privativa, não online, que é a mediúnica. Então, pedimos a todos os irmãos aqui presentes, trabalhadores do Centro Espírita Emmanuel, que possa mentalizar a nossa casa espírita, para que nós possamos retomar felizes do convívio fraterno, e que todos nós possamos ter uma noite tranquila,
e um dia feliz amanhã, como eu falei. Mais uma vez, Alexandre, muito obrigada pela tua contribuição. A gente te espera mais vezes. Foi muito bom, muito rico. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Agradecer aos amigos espirituais. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.